Olá, tudo bem com vocês? Se não estiver, acredite, confie que vai ficar e escuta, por favorzinho, até o final que eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. Mês de dezembro a gente fica tão triste, né? Ou fica alegre demais, ou fica pensativo. É várias emoções que batem dentro da gente. A gente projeta, a gente sonha pro próximo ano. Mas muitas das vezes a gente não sabe como pedir para Deus. Eu sempre falo aqui para vocês que a gente tem que saber pedir, que a gente tem que saber conversar com Deus. E deixa eu contar para vocês aqui. Eu tive 3 gestações. E uma delas, que foi a minha primeira gestação, eu tive uma filha que nasceu de 6 meses. E uma semana antes dela vir a falecer, eu orava sempre pedindo para Deus o milagre. Deus faz o milagre, Deus faz o milagre, Deus. E aí, quando uma semana antes dela falecer, ela teve uma parada cardíaca segurada nas nossas mãos, ela já estava inchadinha. E aí, eu sempre orava com aquela esperança de que ela iria ficar bem, de que ela iria ficar bem. E tinha dia que a gente chegava lá e ela estava, tinha dia que a gente chegava lá e ela não estava. Mas teve um dia que eu li Mateus 6:5, que é a parte que Deus ele nos ensina como orar, que é até a oração do Pai Nosso, que ele fala pra gente fechar a porta, né? E o que acontece? Eu, no dia que ela faleceu, algumas horas antes dela falecer, eu fechei a porta do meu quarto e conversei com Deus, sabe? Às vezes a gente tá tão sem força de como conversar com Deus que a gente não sabe como pedir, né? Só que aí eu falei, Deus, seja feita a sua vontade. Foi a única coisa que saiu de dentro de mim. Aí, passado algumas horas, acho que mais ou menos 1 hora aproximadamente, a gente recebeu uma ligação lá do hospital que ela tinha falecido. E aí, gente, assim, foi horrível, foi misericórdia, eu não gosto nem de lembrar. Porém, o que acontece? Eu sempre falo que a gente tem que tirar lição daquilo que acontece na vida da gente. E uma coisa eu aprendi, e eu quero que vocês aprendam também com isso. Eu sempre orava pedindo para Deus milagre, sabe? Pedindo para Deus para que Deus fizesse que ela vivesse e tal. Só que no momento que eu orei o certo, né? Que eu coloquei nas mãos de Deus, que eu falei, Deus, seja feita a sua vontade. Porque muitas das vezes a gente fala, né? Eu coloquei nas mãos de Deus, eu tô orando, eu tô pedindo pra Ele. Mas talvez não tá colocado nas mãos de Deus por completo. Porque colocar nas mãos de Deus é confiar a Ele. É você virar pra Ele e falar assim, Deus, eu quero isso, porém seja feita a sua vontade. Aí Ele vai fazer a vontade dEle. E quando Ele fizer a vontade dEle, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não fica chateado, não. Entenda, compreenda, porque você colocou na mão dele. Se você colocou na mão dele é porque era para ser o melhor. E o que acontece? Nesse momento, eu entendi, sabe, que talvez se ela tivesse sobrevivido, por conta dela ter nascido 6 meses, talvez ela teria alguma sequela, talvez ela iria sofrer aqui. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Talvez aquele carro, aquela faculdade, aquela casa, aquele casamento que você tanto pede, que você tanto ora, talvez não é para ser, talvez não é para acontecer. Só que você não coloca nas mãos de Deus, você não fala, Deus seja feito sua vontade. Aí acontece. Aí no que acontece, o trem começa a dar tudo errado. Aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é o certo, não é isso para acontecer. Então eu quero dizer pra vocês, quando vocês for orar, vocês colocam na mão de Deus, deixa Deus fazer e sempre fala pra Ele, seja feita a sua vontade, porque se for da vontade dEle, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, quando Deus colocar um carro na sua mão, Ele vai fazer com que você dê conta de manter ele. Quando Ele te der uma casa, Deus vai fazer com que você assim, consiga arrumar do jeito dos seus sonhos, consegue pagar todas as prestações. Se você colocar na mão de Deus a sua faculdade, Deus vai colocar um curso bom que você vai ser próspero na área. Se for em questão de casamento, Deus vai colocar um homem, uma mulher que é bênção na sua vida, seja em qual área que for. Se você colocar nas mãos de Deus, Deus ele vai fazer assim, ó, perfeito. Então eu fico com essa palavra, projete sim, não deixe de projetar, mas não deixe também de confiar os seus planos a Deus. E falar, Deus, seja feita a sua vontade.